Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Eu estou grata a Deus. Desde manhã estou feliz com Jesus, pois meu filho hoje está completando mais um ano de vida, né, irmãos? Não fizemos uma grande festa, mas estamos glorificando a Deus. De manhãzinha estávamos aqui na consagração, a chuva caindo e nós adorando ao nosso Deus, que Deus é bom mesmo, né, irmãos? Eu estava me lembrando, agora de manhã, que quando ele nasceu, eu fui desenganada, irmão, dos médicos. Né? Foi uma situação muito difícil. E quando ele nasceu, adoeceu gravemente. Não é? E a minha irmã, a Neida, chegou lá em casa, ele estava muito doente, né? E Deus usou ela de uma maneira maravilhosa e hoje ele está aqui, né? Estamos glorificando a Deus pela vida que o Senhor deu, né? Eu estava meditando, lendo algumas noites, eu gosto de ler à noite, e disse, mas menina, escolheram a parte mais difícil, não é? Eu li aqui, eu disse, menino, o da Geiciane foi só uma sopinha. Aí eu disse, escolheram, foi a parte mais difícil, eu estava olhando todas, Joab, tu escolheu a mais difícil para mim. Eu lendo aqui, me lembrei dos nossos seminários, né, Josafá, para casais. Nós fizemos com a irmã Lídia e outros pastores. E Antônio Gilberto, nós estudamos com ele também. E essa parte aqui, irmã, foi a mais difícil de deixar para mim, viu? E eu me lembrei do que a Geiciane disse, Tiago, não tem como a gente ler o livro de Malaquias, que se tiver torto, tem que se endireitar. E foi Geiciane que tu disse? Se tiver em pecado, tem que confessar. Se tiver errado, tem que se endireitar. Porque não é brincadeira nesse livro, viu? Não é brincadeira. E eu lendo, Jesus me dá da tua graça. É um livro que nós temos que ler mesmo. Como o irmão já fez a leitura, Malaquias 2 e 10. Não é? E nós temos poucos minutos, que ainda tem alguma coisa para realizar. Os irmãos leiam o livro de Malaquias em casa. Leiam. Não vou mais ler, vamos só aqui. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Nós não temos uma aliança com o nosso Deus. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. Os irmãos já têm falado, a Geiciane falou sobre as ofertas que eram levadas de todo jeito, de qualquer maneira, da pior espécie, da pior qualidade, que levavam diante de Deus. Além disso, irmão, olha o que é que eles faziam para cultuar a Deus, para levar a presença de Deus. Eu estava lendo e disse, Senhor, quanta maldade, desobediência o povo fazia contigo. Senhor, com a sua mão forte e poderosa, abençoava o povo, e meio o povo cada vez mais em decadência espiritual. E uma das coisas mais que Deus abominou é o que nós vamos aprender a estudar hoje. Como a desobediência leva o fracasso do homem. Deus tem aliança com o seu povo. Deus é Deus de aliança.
Satanás tem raiva dessa aliança. Ele estremece diante desta aliança. Um dia eu vi um pastor dando um casamento e Satanás, ele chegou no casamento. Mas quando o pastor disse, Deus é Deus de aliança, ele foi embora. Deus tem aliança. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz oferta ao Senhor dos exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros e gemido, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. Está vendo, irmãos? Está pensando que Deus não vê o profundo e o escondido? Está vendo que o Senhor não contempla? Ele vê tudo, irmão, Ele vê o íntimo. Não adianta levar a Deus. Eu vou ofertar essa grande oferta, vou levar isso para a casa do Senhor, se a sua vida está incerta, irregular, diante do Senhor. Não adianta, porque Deus vê. Deus não aceita oferta desse tipo, não aceita. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa, que desde a juventude para com qual fortes infiel, embora ela fosse tua companheira, a mulher da tua aliança matrimonial, não foi o Senhor que fez deles um só? Ele lhes pertence em um corpo e espírito. E porque um só, quando Deus cria Adão e Eva, lá no jardim do Éden, Deus faz a aliança com o homem, eles se casam como nós casamos e tornamos uma só pessoa. Nós somos um só povo. Deus não aceita mistura, de jeito nenhum, é um só povo. É um só corpo e espírito. E por que um só? Porque Ele queria uma descendência santa, um povo santo, um povo adquirido. É por isso que Ele não aceita mistura. Nós somos o seu povo, Ele nos chamou. Ele disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês para ser o meu povo. Uma nação eleita, uma nação santa, sem bagunça. Deus sempre quis e quer ser o nosso Deus, o nosso Deus. O povo exigia um rei, mas o Senhor queria ser o rei deles, Deus poderoso. Muita gente tem abandonado Deus, do jeito que esse povo aqui fazia. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a juventude. Será que existe isso hoje, hein, irmãos? Será que existe? Infidelidade. E como? Pois eu odeio o divórcio e também odeio aqueles que se vestem de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Naquele tempo, o povo estava desse jeito. Estava desse jeito, infiel. E vejamos mais, Deus busca a fidelidade de seu povo. Deus busca um povo fiel, de coração adorador. Os ricos procuram a Deus, os incrédulos procuram a Deus. Os espíritas procuram, os macumbeiros procuram, mas só tem uma classe, que é Deus quem procura: os fiéis, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Dois aspectos muito ligados ao culto:
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são a pureza e a identidade do povo de Deus. Deus deseja ser cultuado e adorado, porém, segundo as Escrituras, Ele deseja ser cultuado e adorado por verdadeiros crentes, por verdadeiros adoradores, que vão aos cultos adorar o Senhor. Pessoas fiéis, como irmão, como é lindo, como é glorioso. Ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, me adorando de verdade, eu estarei no meio de vós. Quantos vêm adorar a Deus com as mãos sujas? Quantos vêm adorar a Deus com um coração cheio de maldade, de pecado, de idolatria, incredulidade, rebeldia? Deus não aceita esse louvor. Deus não aceita essa adoração. De jeito nenhum. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Adorado por verdadeiros crentes, por pessoas que de fato sejam filhos e filhas e estejam vivendo vida santa. Está vendo, irmão? E estejam vivendo vidas santas. Tem um hino que diz, Cristo busca corações já puros. Deus busca. Deus está buscando. O povo de Israel vivia numa incredulidade. Por isso foram levados 70 anos para o cativeiro. Deus chama a atenção. Ah, irmã, mas Deus é amor, mas também lê o resto do versículo, é justiça. Vai chegar a hora da prestação de conta. Seja quem for, irmão. Seja pastor, seja novo convertido. Deus chama a prestação de conta. Como diz uma irmã, a conta vai chegar, né, Neida? A conta chega. Esse é um ponto que vemos apresentado e explicitado de muitas maneiras no Antigo Testamento. Os casamentos mistos era um dos fatores que, segundo observamos no Antigo Testamento, afetavam a vida e a santidade do povo de Deus. O que é isso? É casamento com pessoas lá de fora que adoravam outros deuses. Como Deus abominava, irmão. E o povo rebelde continuava pecando. O Senhor disse, eu quero vocês um povo só. Eleito, é o meu povo. Não é para casar com pessoas estrangeiras, não, é pecado, está aqui, em Malaquias. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Então era uma coisa abominável diante de Deus. Eles iam buscar pessoas de fora, mulheres mundanas, viu? Uma coisa que Deus abominou, a idolatria. A idolatria. Adorar um Deus que não fala, que não vê, não sente. E eles iam casar, buscar lá fora. Acontece isso hoje, irmão, na igreja? Acontece. Eu estava me lembrando de manhã, que um dia eu saí, estava na minha casa e saí, desci. Eu morava em cima da igreja e quando eu desci, tinha uma irmã no canto da parede da igreja, chorando tanto, soluçando. E eu tomei um susto, porque a igreja estava toda fechada, as luzes apagadas. E eu disse, irmã, por que você chora desse jeito? Ela viu o portão aberto, entrou e ficou no cantinho, tremia, chorando. Aí ela disse, porque a minha filha resolveu casar com um homem incrédulo. A minha filha é uma serva de Deus, canta, louva a Deus e resolveu, disse que agora ninguém vai empatar. Ela foi buscar lá fora. E eu não me conformo com isso. E ela disse, ninguém me empata.
eu vou me casar de um jeito ou de outro, mas eu vou me casar. Foi. E ela foi. Passaram-se os anos. Os tempos passaram. E essa dita irmã chegou na igreja. Só o bagaço. E quando ela chegou, disse: irmã, eu vim aqui porque quero conversar com a senhora. Eu pode dizer. Quero que a senhora reúna umas 4 irmãs para orarem e jejuarem por mim. Porque eu estou passando umas lutas, só Jesus sabe. Aí eu disse para ela: quer dizer que tu desobedeceu a Deus? A sua mãe, que está sofrendo muito, desobedeceu à igreja, aos pastores, e agora as irmãs vão pagar o preço por você? É isso que você quer dizer? Eu disse: não. Sabe quem que vai orar e jejuar? É você. Você agora vai orar e jejuar e se converter. A palavra de Deus disse: este povo que clama pelo meu nome se humilhar e me buscar. Não é mandar os outros e orar, não. Não é mandar os outros e jejuar. É você se converter da incredulidade, rebeldia que você fez com a sua mãe. Aí Deus vai te abençoar. Até hoje essa irmã paga um preço altíssimo pela desobediência. O povo continua rebelde. Mas o Senhor é Deus, irmã, Ele é santo, Ele é poderoso. Feliz aquele que Ele ainda castiga porque Ele ama. Oh, coisa boa é reconhecer o poderoso Deus, é reconhecer o amor de Deus. Há pouco tempo a irmã disse: mas irmã, Deus é amor. Aí eu digo o resto do versículo. Que resto? Ele é amor, mas também Ele é justiça. E não tolera o pecado, e não tolera a desobediência. De jeito, como o Senhor levou o povo cativo para, irmã, 70 anos de sofrimento, não era brincadeira. Será que eles se converteram? Será? De jeito nenhum. Por várias vezes na história do povo de Deus, o culto foi ameaçado por questões relacionadas a esse fator, que funcionava como uma porta de entrada para a ruína espiritual. O culto ao Senhor. Culto a Deus. Quando nós chegamos lá na Friese Barroso, eu era acostumada a orar com mulheres de oração. Mulheres que buscavam a Deus. Era fácil a gente orar com pessoas que têm a vida no altar. Com pessoas que sabem quando Deus está falando. Pessoas que dão lugar e o Senhor usa. Não é fácil? Aí eu cheguei lá, fui orar com um bocado de gente estranha. E eu disse: Senhor, como é ruim orar com esse povo. E o Senhor disse ao meu coração naquele dia: filha, eu vou transformar este povo, estes homens, eu vou transformar, eu vou libertar e fazer deles uma nova criatura. E Deus tem feito, porque Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Aleluia. Em outras palavras, sempre que começavam a perder sua identidade como povo de Deus, e os níveis moral e espiritual começavam a cair. Às vezes a gente diz assim: por que estamos numa oração? E por que Deus não fala? Por que não tem poder nessa igreja? Por quê? É tanta igreja fria. E o Senhor continua dizendo: eis que eu estou à porta aí. Não é para os pecadores, não. É para dentro da igreja, é para as igrejas. O Senhor está lá fora, irmão. O culto a Deus mudou.
Fui para uma igreja, um dia a irmã Ana foi pregar e eu fui com ela. E quando eu cheguei lá naquela igreja, era fumaça, irmã, até no meio dos peitos da gente. Era um fumaceiro, luz de toda a cor. E aquela bagunça, eu disse, não, isso aqui não é a igreja não. A irmã disse, não, está aqui o endereço, é aqui mesmo. Eu disse, Senhor, o que é isto? Eu entrei nessa igreja e eu olhei para ela e disse, Ana, tu vai pregar aqui? Ela disse, o que o Senhor me mandar, eu vou entregar. E eu me sentei lá e fiquei lá sentada, me sentindo muito mal ali. E a irmã disse, Tiane, se o Josafá, nós íamos embora agora mesmo. Isso não é culto, não. E eu fiquei ali no meu canto, quando de repente baixei a minha cabeça. O Senhor me deu uma visão tremenda com aquela igreja. E eu disse, Senhor, se foi o Senhor que me deu esta visão, e o Senhor vai usar agora este vaso e vai me chamar e eu vou entregar o que o Senhor mandou. E assim eu fiz, irmãos. Como fica a adoração a Deus, irmão? Quando deixamos Jesus de lado, quando deixamos Jesus do lado de fora, cadê a adoração? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, chegam na igreja, dobram o joelho, clamam ao Senhor e logo o Senhor responde. Aleluia! Jesus continua sendo Jesus. Glória a Deus. A coisa mais comum em Israel eram os casamentos mistos, causando a mistura entre ímpio e o povo de Deus. Deus não aceita isso, de jeito nenhum. Filho de Deus casa com os filhos de Deus. Naquele tempo tinha isso aqui, Deus abominou. Viu, irmão? Deus não se agradou. O Antigo Testamento está repleto de exemplos ou ocasiões registradas em que os israelitas começaram a se casar com mulheres pagãs que não pertenciam ao povo de Deus. E o que acontecia então? Em vez de essas mulheres se converterem ao Deus, elas acabavam convertendo os israelitas aos deuses pagãos. E em decorrência disso, o culto a Deus começava a se tornar sincrético. Essas mulheres que não eram tementes a Deus, adoravam outros deuses e seduziam seus maridos para que adorassem os deuses delas. Um abismo chama outro abismo. Então, elas não vão se casar, depois ela vai se converter. Não, irmão, elas seduziam os maridos e eles iam. E chegavam lá, começavam aos pouquinhos adorando as imagens de escultura, a cultuar Deus estranho, e Deus não se agradou disso. Era o seu povo. Em decadência, o culto ficou, irmão, como vazio. Que culto é esse? Não é verdade? E os maridos, para agradá-las, olha, presta atenção. Os maridos, para agradá-las, frequentavam os cultos que elas ofereciam aos deuses pagãos. Viu? Não, eu vou agradar a minha esposa, eu vou com ela. E devagarzinho Satanás ia preparando tudo. Não era verdade? E de repente, irmão, cadê? Acabou. Com isso as famílias padeciam. E os filhos que eram criados nesse lar ficavam divididos. E hoje é diferente? Na escola bíblica dominical, o pai é católico, a mãe é espírita, o outro é cheio de cão. E como fica o lar? Porque, irmã, essa devassidão no mundo todo é a desobediência.
Ai, o meu pai é católico, me leva para a igreja tal. Ai, a minha mãe é isso, eu levo para a igreja tal. E como é que fica essa criança? Perdida dentro de casa. Perdida. Como é que culto é esse a Deus? O Senhor não estava se agradando. Pois havia duas religiões na família, duas práticas. É muito difícil, irmão. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Casou com um ímpio. Não, depois ele se converte. Nunca se converteu. Destruiu lar, destruiu família. Viu? Até a morte que chegou, ainda estão aí os filhos tudo abandonados. Não. Deus não aceita isso. Pois havia duas religiões ali. E assim o culto a Deus ia pouco a pouco se enfraquecendo na vida da nação israelita. Pouco a pouco, irmão, o povo ia se esfriando, se acabando. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Os crentes verdadeiros, aonde estão os verdadeiros? Existem muitos exemplos disso no Antigo Testamento. Isso, aliás, foi uma das causas do cativeiro. Viu? O povo foi levado para o cativeiro por causa dessa grande desobediência, desse pecado. Tudo isso trazia transtorno para a vida espiritual do povo. E agora, como ressalta Malaquias, mesmo depois de ter sido castigado pela idolatria, que no passado também havia entrado pela porta do casamento misto, o povo estava fazendo a mesma coisa de novo. Ou seja, depois de 70 anos de cativeiro, o povo ameaçava se misturar aos pagãos outra vez. Está vendo, irmão? Está vendo como o povo é desobediente? Outra vez, castigo, peia, sofrimento. Eles queriam novamente voltar às mesmas práticas. E o que era pior, os homens estavam sendo desleais, porque então abandonando a mulher da sua mocidade. Agora, irmão, ainda era pior. Muitos deles estavam abandonando as suas esposas. Será que mudou, irmão? Tem agora muitos pastores, até pastor sim, abandonou uma de 60 por uma de 30. Quantos tem? Não, está muito feinha a minha. Vou arrumar uma mais bonita. Foi por isso que já me botou nessa aqui. Eles estão abandonando. Temos que ser leais, irmãos. Glória a Deus. Eu acho tão lindo quando nós estamos realizando casamento. Nós sempre realizamos os casamentos. E eu acho muito bonito quando ele diz, o Josafá diz no final, até que a morte os separe. Por isso que o nosso irmão Cláudio Duarte, ele diz, quando o casal diz que vai se separar, aí eles chamam ele diz, tá bom, o que foi que você disse no altar? Até que a morte separe. Então vamos orar, o Senhor fazer a obra agora. Não é verdade? É até que a morte nos separe. Não foi a vontade do Senhor que houvesse o divórcio. A palavra de Deus disse que foi por causa da dureza dos corações. Mas, irmãos, é que continuemos até o fim. Até o fim, eu sou testemunha. Eu já vi crianças que enlouqueceram com a separação dos pais. Crianças ficaram loucas. No versículo 11, Malaquias vai então direto ao assunto. O que começara sobre a forma de perguntas que no fundo colocavam certas premissas, acaba por levar a uma introdução do casamento no final do versículo 11, em um mecanismo semelhante ao usado por outros profetas.
Assim, Malaquias passa a denunciar o erro do povo. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. O santuário é santo, e Deus exige que quem adore a Ele, adore em espírito e em verdade. O nosso Deus é santo, santo e santo. Exige santidade. E eles profanaram. Quanta rebeldia. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com filha de um Deus estrangeiro. Judá, a principal tribo de Israel, estava profanando o santuário do Senhor, casando-se com a filha de um Deus estrangeiro. É desta forma que Deus viu o casamento misto, como deslealdade, abominação. Por que abominação? Porque em várias passagens do Antigo Testamento, como as que falam da aliança, Deus fez aliança com o seu povo. E a aliança não pode ser quebrada, não. Não pode. Aleluia. A Bíblia diz: o que Deus juntou não separa o homem. Fizeram uma aliança e está feito. Em Êxodo, no capítulo 34 e 1. Deus com clareza diz ao seu povo: vocês são meu povo exclusivo. Não se misturem com outros povos, pois isso os enfraquecerá e enfraquecerá também a lealdade que tem a mim, diz o Senhor. Não se misturem, não vá. Glória a Deus. Portanto, permaneçam dentro dos limites da nação em termos de casamento. Aleluia. Mas Judá foi desleal, e essa aliança, como vemos no versículo 11, profanou o santuário do Senhor. Veja como tudo se volta para a questão do culto. Culto a Deus desta maneira, não. Malaquias afirma que eles profanaram o santuário de Deus. Nós, como profeta, ressalta o fato de que não se trata de um santuário qualquer, mas o santuário do Senhor, o qual ele ama. Mas, afinal, como eles profanaram o santuário de Deus, como foi? Casando-se com mulheres que eram filhas ou adoradoras de um Deus estranho. No hebraico, literalmente, se casou com a filha de um Deus estranho. Era assim que as mulheres pagãs eram chamadas, filha de um Deus estranho. Viu? Que não é Deus verdadeiro. Não. Da mesma forma que somos chamados filhos de Deus. O pagão é chamado filho de um Deus estranho, que você não conhece, é estranho, você não conhece. Enfim, eles se casaram com mulheres que não adoravam nem temiam ao Deus de Israel, e trouxe muitas consequências. Não é verdade? Um irmão casa com a moça não crente. Um certo dia nós chegamos numa igreja, estava havendo um casamento, e ninguém fazia o casamento, aquele tumulto na frente da igreja, e eu fui olhar. Eu disse: o que está acontecendo? É um casamento. E me perguntaram: irmão, o que é que você acha desse casamento? Era uma senhora de 70 e poucos anos, 72, com um jovem de 25. Eu olhei assim: não é de Deus, não. Daqui uns dias, ela vai olhar para trás, dizer, contar o passado, e ele olhando lá para frente. Está errado. Está errado. Deus não é Deus desorganizado. Aí o crente casa com a incrédula vai domingo, vai para onde? Para a missa. E o crente sozinho para a igreja. É de Deus. É de Deus, irmãos.
A ideia da profanação aqui está no fato de que esses maridos traziam suas mulheres para adorar a Deus. Mas mesmo estando no meio do povo de Deus, o coração delas estava apegado a seus ídolos. Os homens levaram as mulheres para cultuar a Deus. Mas lá elas estavam pensando no Deus delas. Malaquias diz que isso era uma profanação. Profanação. Costumamos convidar pessoas que não são crentes para vir aos cultos e ouvir a palavra de Deus. Aqui, porém, Malaquias está falando de um contexto diferente. Esses homens não estavam trazendo pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam trazendo essas mulheres em lugar de suas esposas. Olha, irmão, como era o pecado. Eles estavam trazendo, irmã, não era a esposa deles, não. Está vendo como estava a sujeira? Está vendo? E será que hoje está diferente? Será? A gente vê, passa e vê um irmão. Passei no fim da casa de um irmão e eu olhei. Eu disse, Josafá, essa não era a mulher desse irmão, não. Mudou, já é outra. Já era outra. O povo estava desse jeito. Das quais, inclusive, estavam se separando para ficar com elas. Naquele tempo, viu, irmão? Está vendo a sujeira como era grande? Portanto, trazê-las para o culto a Deus, nessa circunstância, como se elas fizessem parte do povo de Deus. O profeta Malaquias diz que é uma abominação ao santuário e ao culto a Deus. Era uma falta de vergonha. Viu, irmãos? Era. Vemos assim que tudo isso acaba afetando o culto. Ele é a expressão daquilo que a igreja acredita e pratica, daquilo que as pessoas pensam e respeitam a respeito de Deus. Logo a partir do momento em que o povo se sentia à vontade para trazer filhos de Deus estranho, para praticar o culto a Deus, naquela situação, em um verdadeiro, para toda aquela questão do casamento misto, mas também no versículo 14 ao 16, Deus dá 3 motivos pelos quais ele não aceitava o divórcio. Primeiro, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa parte aqui. Do versículo 14 ao 16, Deus dá 3 motivos pelos quais ele não aceitava o divórcio. Primeiro motivo é a quebra da aliança, citada no versículo 14. Deus havia sido testemunha do casamento que ele estava rompendo. E ainda tem quem diga que o casamento como instituição é algo que não se encontra na Bíblia. Que a Bíblia não fala de casamento como algo oficial. A Bíblia, de quem diz isso, não deve ter o livro do profeta Malaquias. Se eles lessem, né, saberiam disso. Essas pessoas precisam ler o livro do profeta Malaquias inteiro. Não só a parte que trata dos dízimos. Que a gente acha que o livro de Malaquias só fala do dízimo. Mas não fala, irmão, do casamento, sim. O profeta faz referência ao casamento como uma aliança. Aliança matrimonial. Eu acho muito bonito quando o pastor levanta a aliança e diz: essa aliança não tem. Não tem o quê, irmãos? Emenda. Tem emenda, não. Não tem emenda. Aliança matrimonial assumida perante os pais diante de Deus, um compromisso que deve ser honrado. Esta é a primeira razão pela qual Deus diz em Malaquias ser contra o divórcio. O divórcio implica na quebra de aliança que o homem e a mulher haviam contraído quando se casaram. Deus era testemunha daquela aliança, daquele compromisso assumido diante dos pais, diante do povo de Deus.
Hoje, muitos já vão se casar e dizendo logo, se não der certo, a gente se separa. Quando não tem 1, 2, 3 filhos, não é, irmão? Mas quando tem, irmão, que aquelas crianças ficam divididas, sofrendo. Então, quando o israelita abandonava sua mulher para se casar com uma mulher pagã, estava profanando a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, pense bem, irmãos. Você se casou, nós casamos, vamos até que a morte nos separe. É fácil viver uma vida a dois? Eu não acho. Não é difícil? Porque você casou, aí vem a família. Claudio Duarte sempre diz, você casou, agora você tem outra família, não é? E vamos pedindo a Deus a união, a sua bênção, e vai dar certo. O segundo motivo pelo qual Deus não aceitava o divórcio era o fato de que o homem e mulher foram criados por ele. O argumento de Deus começa aqui com uma pergunta: não foi o Senhor quem fez deles um só? Não foi Deus que criou? Não foi Deus que fez? A expressão só é uma referência a Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e disse: ambos deixarão, ambos ficarão ou deixarão? Deixarão o pai e mãe e se tornarão uma só carne. Tem deles hoje, irmão, que não, vão se casar, vão ficar mesmo com a mãe, mora com o pai no quartinho ali. Não é? Está errado. Deus formou o homem e a mulher com o propósito de que ele se tornasse um. Por isso o texto diz que Deus fez deles um só. Glória a Deus. Por isso o casamento não pode ser entre 2 homens, entre 2 mulheres. Não, jamais. Deus fez os 2, o homem e a Satanás está fazendo agora o terceiro. Não é? Deus fez o homem e a mulher. E dos 2, ele fez um só. Esse é o argumento que Jesus usa em Mateus 19, do 4 ao 6, ao tratar do divórcio, quando diz: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o mesmo raciocínio de Malaquias, quando criou a raça humana. Deus fez um homem e uma mulher para que eles fossem um. Porque Deus fez deles um só. O profeta explica: e por que um só? Porque ele queria uma descendência santa, um povo eleito, um povo santo. O ponto do profeta aqui é que quando Deus criou o ser humano, ele fez homem e mulher e os uniu. O objetivo dessa unidade era preservar a família, preservar o casamento, porque Deus queria que da família nascesse aquele que haveria de herdar o mundo. Ele nasceu de uma família, a descendência santa, de onde viria o Messias. O Messias, o Filho de Deus, viria de uma família abençoada, família escolhida. Irmão, o Senhor queria que o seu povo fosse uma nação santa, aonde ele pudesse entrar, falar quantas casas que Deus não habita, quantas famílias que Deus não pode entrar, porque não tem santidade. Aleluia. Me lembra, a Neide está aqui, ela sabe disso. A gente ia visitar uma casa de uma irmã. E quando a gente chegava lá, encontrava paz.
dava vontade, irmão, da gente não sair de lá. Lembra, Neide? Irmã Maria Henrique? Aleluia. Quantas vezes chegava lá, irmã, ela estava orando. 97 anos. Um dia ela passou mal. E ela, de manhã muito cedo, eu me acordei. E o Senhor tocou no meu coração e disse: vai na casa da Maria Henrique. E o Josafá chegou, eu disse a ele: Josafá, o Senhor tocou no meu coração agora, para mim ir na casa da irmã Maria Henrique. Ele disse: vamos agora mesmo. E nós fomos, quando chegamos lá, tinha uma multidão de gente, ela muito mal. E nós levamos ao hospital e o médico disse: tem que internar agora. E ela não pode ficar sozinha, porque o caso dela é grave. E eu disse: ela não tem família, a família dela sou eu e algumas irmãs, então é você mesmo. Então eu fui para o hospital. E dessa vez, irmão, o Senhor levantou a irmã Maria. E uma doutora chegou lá e disse: eu queria fazer uma pergunta. Eu disse: diga. O que é, qual é o segredo que essa senhora tem? E eu disse: por quê? Porque ela tem 97 anos e ela tem uma mente lúcida. Ela expressa uma paz. O que é isso? Eu disse: é Jesus. É a presença de Jesus. Ela tem uma mente tão limpa. Eu disse: ela canta 61 hinos todo dia. Não sei por que 61, mas é 61. Lembra, Neide, que ela dizia? 61 hinos. Ela já leu a Bíblia 7 vezes. Um dia uma irmã disse para mim: Tiane, será que é verdade isso que a irmã Maria diz? Ela disse que leu a Bíblia 7 vezes. Aí eu disse: nós vamos tirar as dúvidas. E um dia eu cheguei lá, entrei no assunto da Bíblia, ela foi direitinho. Eu fui no outro assunto, ela foi direitinho. Eu disse: vocês viram aí? 7 vezes e não dava outra. A presença de Deus era marcante naquele lar. A gente entrava e sentia a presença de Deus. Quantos lares Jesus não faz mais presente? Porque as pessoas não têm mais tempo para cultuar e adorar Jesus. Não tem. Mas o Senhor quer fazer dos nossos lares, irmãos, uma bênção. E o que fazer, irmã, agora do meu lar, que está meio desconcertado? O que o profeta Elias fez? Diante dos profetas de Baal, para que a presença do Senhor chegasse, o fogo queimasse tudo. O que foi que o profeta fez? Ele consertou o altar que estava quebrado. Deus ainda quer ser o nosso Deus. Deus é Deus de aliança. E como Ele gosta de fazer aliança com o homem, Ele gosta de ser adorado pelo homem. Ele gosta de entrar no lar e transformar e ser o seu Senhor. Toda a vida Ele nunca deixou de querer ser o Senhor do seu povo. Ele nos ama, irmão. O Senhor nos ama, nos ama. Oh, como eu queria que muita gente entendesse isso, que o Senhor nos ama. Ele nos ama. Ele quer ser o teu Senhor. Conserta o altar. Elias consertou o altar que estava quebrado. E depois do altar consertado, ele clamou e o Senhor mandou fogo. E o fogo queima o pecado. O fogo queima todo mal. Que Deus nos abençoe. Tem muito mais coisa. Eu disse bem que a Geiciane disse. O livro de Malaquias parecia até que eu nunca tinha lido. Mas Deus sabe que muitas vezes nós passamos por esse livro, um livro muito glorioso, que nos ensina a afastar do pecado, do erro,
da desobediência, para não perdermos a comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.